E aí, pessoal, o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, um dos maiores dirigentes da história do Grêmio, ele falou e disse exatamente o sentimento do momento e, principalmente, pediu algo para o torcedor. O recado de Cacalo está posto, inclusive com uma análise dura do atual momento do clube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, a minha cadeira azul, o meu livro. Quem quiser ter, pode comprar direto da editora aqui na descrição do vídeo. Ou, claro, indo para a terra de gremistas, na compra de 5 tokens, você tem a minha cadeira azul em casa. Então faça parte do time, faça parte do Terra de Gremistas, tenha a minha cadeira azul e vamos torcer juntos pelo tricolor. Gente, uma leitura obrigatória. Todos os dias eu leio Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. O Cacalo é representante, talvez, um dos últimos representantes dos grandes dirigentes da história do Grêmio. O Cacalo, para mim, é um dos maiores dirigentes. Viste futebol, viste administração, departamento jurídico e, claro, presidente do clube. E um dos principais nomes. Cacalo continua escrevendo no Diário Gaúcho, fez muito tempo parte do Sala de Redação, em outro momento, é verdade, mas continua sabendo tudo de Grêmio. Tudo de Grêmio. E tudo da relação com o torcedor do Grêmio. E na coluna de hoje, Cacalo toca num ponto que só ele pode tocar. Só ele pode tocar. Que é dessa relação do torcedor com o time e da exigência. Ele diz o seguinte: durante a Série B, o Grêmio tem tido boas e más atuações. Vale dizer que o tricolor consegue resultados positivos, às vezes inesperados, e outros tantos negativos. Somado a isso, houve outras participações com saldo positivo, boas vitórias, atuações razoáveis, que ostenta boa situação na tabela. Uma constatação óbvia, eu diria. Mas ele avança. Houve um clamor geral diante da última atuação do Grêmio. Claro, o jogo contra o CRB escancara, machuca o jeito que perdeu. E aí Cacalo define. Vamos enfrentar a realidade. Pois não há equipe que, disputando um campeonato, não saia com derrotas e êxitos. Reconheço que, em tese, poderia obter melhores resultados. Ou até deveria. Mas o tricolor não tem um grande time. Nada, porém, que impeça ascender a Série A. Em face da pouca qualidade dos adversários, agregada ao que o Grêmio tem no seu elenco, penso que a equipe está apta a subir. No entanto, precisamos ser realistas. Na medida em que não vamos vencer todos os jogos, mas com média de superioridade técnica em relação aos concorrentes, pela história, pelas conquistas, não posso negar que o retorno está bem encaminhado. Cacalo define aqui o que o gremista enxerga, como que o Grêmio deve tratar a sua relação e, principalmente, encarar a realidade da dificuldade posta ao Grêmio. O Grêmio tem um time ruim. O Grêmio tem um trabalho abaixo da sua expectativa. A habilidade de Cacalo com as palavras não tira o centro do seu pensamento. Vamos entender a realidade. Nós vamos ganhar jogos, a nossa média técnica é melhor que as do adversário, o Grêmio deveria estar jogando mais do que está, mas nós vamos subir muitas vezes exatamente por isso. E, principalmente, não deixem de perder a realidade. E eu estou falando isso quando a gente olha para o futuro, que é montar um relatório e imaginar que o trabalho que está sendo realizado é suficiente para o Grêmio. Não é. Vamos, como diz Cacalo, ser realistas. Precisamos ser realistas. E a realidade indica dificuldade. Não vamos vencer. O nosso time não é bom. E quando o time não é bom em futebol, ele enfrenta problemas. Eu tenho pelo Cacalo,
essas leituras dos caras que precisam, quando eles falam, todos devem parar, sentar e ouvir. Todos. Não existe hoje dirigente no Grêmio com maior conhecimento do clube do que o Cacalo. Não existe. Nenhum. Ninguém pensa e ninguém conhece parecido. Ninguém teve o ato de gremismo tamanho que ele teve durante toda a sua vida, não só como dirigente do Grêmio, mas depois disso. Então, essa relação dele com as coisas do Grêmio precisam sempre ser lidas e escutadas. Sempre que vocês puderem, leiam o Cacalo. Ele conhece e ele está pedindo alguma coisa aqui. Ele está dizendo, torcedor, tem entendimento, nós não vamos ganhar. Nós vamos ganhar aqui, nós vamos perder lá, nós vamos ganhar aqui, por quê? Porque nós somos insuficientes. E quando nós estamos nessa situação, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ter paciência, que é isso que o Cacalo está pedindo. A paciência necessária para que esse trabalho prossiga, que o Grêmio suba. O tricolor não tem um grande time, nada, porém, que o impeça de ascender à Série A. Nós vamos ascender à Série A com um time frágil, com um trabalho fraco, mas com a tranquilidade de que somos melhores do que os adversários. E aqui vem o recado, torcedor, agora não adianta. Não adianta enlouquecer, não adianta ter um clamor geral diante de um resultado negativo. Vamos enfrentar a realidade. Vamos enfrentar a realidade. E a realidade indica dificuldade técnica, a realidade indica um time com problemas, e a realidade indica que o Grêmio vai subir mesmo assim. Mesmo assim. Eu acho importante esse relato, eu acho importante que a gente pense nele, porque o Grêmio tem o Cruzeiro agora, o Cruzeiro é um adversário mais forte, o Cruzeiro é um time que em tese é melhor que o do Grêmio e que nós vamos precisar dessa resiliência, desta paciência do torcedor na hora de construir a vitória. O Grêmio precisa dessa vitória, o Grêmio precisa desse resultado e o torcedor precisa desse carinho. Mas sem esse entendimento, sem este banho de realidade, nós não vamos ter. Ou melhor, nós sempre vamos oscilar entre o máximo e o mínimo, entre o máximo e o mínimo, porque é isso que nós somos. Quando enfrentamos um adversário muito pior, nós somos o máximo. Quando a coisa aperta, nós somos o mínimo. E isso está, de alguma maneira, angustiando o Cacalo, que conhece, repito, como ninguém a realidade do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.